Informação importante de saída da equipe profissional do Atlético. Primeiro você deixa o like, que é muito importante, se inscreve no canal se você não está inscrito e hype esse conteúdo para ele ser um pouquinho mais divulgado, ajuda demais, tá? E lembrando também, essa série é nova, a gente está trazendo vídeos de hora em hora aqui na Threads, como notícia na hora certa para você ficar ligado em todas as informações do dia a dia do Furacão. Então fica ligado, acompanha, te convido a ficar muito ligado no nosso feed aqui no YouTube para você, logicamente, ficar muito bem informado com o que acontece no dia a dia do Furacão, tá? O Abraão tá deixando o Atlético, trouxemos a informação ao longo do Arena desta terça-feira e confirmamos nesse momento aqui em vídeo. O Abraão tá deixando o clube, é muito mal avaliado internamente, não vê o Odair Hellmann uma chance, um espaço no elenco atleticano para o zagueiro que chegou na última temporada, e times da Série B e da Série C já estão em contatos com o jogador, já estão em contatos com o staff do Abraão para desenhar propostas e alinhavar acordos para que ele deixe o Atlético ainda nessa janela de estaduais. Essa janela vai até o dia 27 de março, então restam 17 dias no momento da gravação desse vídeo para que a janela se encerre, ou seja, o Atlético tem que andar com esse processo para não manter o Abraão dentro da sua equipe. O Abraão jogou o Campeonato Paranaense, fez 4 partidas e apenas jogadores que estiveram envolvidos em campeonatos estaduais podem ser negociados dentro dessa janela de transferências. Ao todo, são 21 jogos do Abraão pelo Atlético, 17 na última temporada e principalmente pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele foi símbolo de uma zaga muito ineficiente com o trabalho do Maurício Barbieri. Com o Odair Hellmann, ele perde muito espaço, ele deixa de ser utilizado muito, porque é um jogador que não consegue construir tanto jogada. Essa avaliação internamente do Abraão é de que é um jogador que não tem qualidade para construir bem, uma coisa que o Atlético precisa demais, porque na Série B principalmente foi um time muito propositivo, um time que gostava muito de ter a posse da bola e ser esse time que precisava ter essa construção desde trás. Ainda assim é impressionante, tá? Como o Abraão tem números pelo alto. Eu vou até trazer nesse Campeonato Paranaense pra gente dar uma olhada. Ele venceu 68% dos duelos por cima. Esse número é muito bom, tá? O problema é que não se faz um zagueiro só na disputa pelo alto. Se fizesse o Abraão, se fosse só cabecear, o Abraão tava feito. O problema é que precisa jogar com os pés, precisa sair jogando. O futebol de hoje não permite o zagueiro que não tem essa capacidade de sair jogando desde trás. Ainda assim, é impressionante também, e foi até uma situação ruim de a gente ver na cobertura da última Taça FPF, como o Abraão mostrou um nível abaixo, mesmo com um nível competitivo muito diferente. O Abraão, dentro do Campeonato Paranaense da Série B, mostrou baixo nível e isso foi avaliado pelo Atlético. Na Taça FPF, ele assina, como a gente pode trazer essa metáfora, né? Ele assina um atestado de não consigo agregar em alto nível. Porque nem quando o nível competitivo baixou, quando as equipes adversárias não tinham a mesma qualidade, ele foi um jogador a demonstrar boa capacidade. Isso aqui não é palpite meu, isso aqui não é uma opinião, não é uma análise, e eu concordaria com essa análise, mas não é uma análise. Isso aqui é o que o Atlético entendeu internamente, é que o Abraão não tem nível para jogar, para ser esse jogador a entrar no gramado em alto nível competitivo. E ainda, logicamente, não preciso nem falar de Série A de Campeonato Brasileiro. Por isso, o Atlético tenta costurar esse acordo. É importante lembrar, o Abraão foi um dos 5 jogadores dentro do Campeonato Paranaense que foram utilizados com o preceito de tentar achar um destino. O Mastriani se junta a ele, vai ao América Mineiro. O Beleze se junta a eles dois e vai ao Atlético. Você tem o Raul rumando nesse momento ao Cuiabá e o Renan Viana foi outro que ainda está no clube. Fizemos um vídeo recentemente falando que o Renan Viana deixaria o Atlético e a informação que a gente tem é essa, que o Renan Viana não tem um futuro no Atlético, que vai deixar o clube. Ele mesmo, inclusive, sabia que deixaria o clube, mas ele tem uma lesão. E essa última lesão, que ele sente inclusive contra o Londrina, ao Estádio do Café, é o que por enquanto segura o Renan Viana dentro do Atlético. Mas é um jogador que também não é pensado para ser utilizado dentro da equipe profissional atleticana ao longo da temporada. O Abraão foi um desses exemplos. O Atlético vem trazendo essa questão de utilizar jogadores da sua equipe profissional no Campeonato Paranaense para gerar mercado, né? É o que acontece com o Lucas Dichori na última temporada, quando marca 3 gols contra o Rio Branco, marca gol também contra o Paraná Clube, e aí vai emprestado à Universidade de Chile, até faz uma temporada muito boa por lá, e aí depois consegue ser comprado pelo Atlético San Luis, eu não estou enganado nessa informação. Além do fato do Matheus Felipe, lembra você? O Arthur Dias deixou de ser relacionado para jogos em 2025 no Campeonato Paranaense, porque o Matheus Felipe estava jogando.
e o Matheus Felipe foi jogar no Ho Chi Minh, lá do Vietnã, depois do Campeonato Paranaense. Então não dá pra gente dizer que foi um projeto que funcionou, uma vez que, beleza, pode ter aberto o mercado pro Diório, mas para outros jogadores esse mercado não foi tão aberto. E lógico, né? São mercados de times de Série B, times de Série C, times que também não vão pagar um grande valor para ver o Atlético, para tirar esses jogadores do Atlético. Enfim, nesse momento, Abraão tem sondagens de times da Série B e da Série C e encaminha um acordo para deixar o Atlético ainda nessa janela de estaduais. Furacão quer fazer esse acordo, quer se livrar do Abraão, que chegou em 2025, fez 21 partidas pelo Atlético e não conseguiu agregar em absolutamente nada, pelo menos é a avaliação internamente falando. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito e nós nos encontramos numa próxima. Tamo junto, valeu!